Vamos então dar início à 6ª edição das Jornadas de Homologação da ANIPLA. A abertura vai ser realizada pelo Dr. Pedro do Carmo e pela Mestre Susana Pombo. Então, segundo o programa, eu começo por chamar aqui ao palco o Dr. Pedro do Carmo, que está aqui como Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas da Assembleia da República. Muito boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar a excelentíssima Presidente da ANIPLA, a doutora Felisbela Torres de Campo, e a sua Diretora-Geral de Veterinária, boa amiga, a doutora Susana Pombo, que está hoje comigo aqui nesta sessão de abertura. E cumprimentar naturalmente o público em geral, minhas senhoras e meus senhores, dizer que é para mim uma enorme honra, em nome da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas da Assembleia da República, estar hoje aqui convosco, estar hoje aqui nesta sessão de abertura e, com a minha presença, honrar a Assembleia da República e honrar a iniciativa deste evento. Este convite para participar nesta sessão de abertura da 6ª edição das Jornadas de Homologação dos Produtos Fitofarmacêuticos. Eu só um reparo. Todos nós temos praxe na nossa vida, quer na nossa vida académica, quer na nossa vida profissional. E há 8 anos atrás, a minha primeira intervenção da Assembleia da República, que, em plenário, ainda muito novinho e muito nervoso por ter que intervir naquele recinto formal e com todo o peso da filmagem e da intervenção em direto e da contestação dos vários grupos parlamentares, a intervenção que me foi dada foi precisamente falar sobre os produtos fitofarmacêuticos. E tive, na altura, que estudar e apresentar uma intervenção muito curta, de 3 minutos, mas que nunca mais me esqueci dessa minha primeira intervenção na Assembleia da República. Dirão alguns que me tentaram prachar, uma vez que era um tema que eu não dominava. Sou jurista, toda a minha carreira profissional nunca passou por as questões nem agrícolas, nem por as questões de fitossanidade, e fui prachado dessa forma, mas penso que consegui ultrapassar. Tanto que hoje, 8 anos depois, estou aqui a partilhar convosco e hoje sou Presidente da Comissão de Agricultura e tenho naturalmente aprofundado estas matérias. É uma à parte, mas é uma parte que penso que é simpático e gostei de partilhar convosco. Por isso, se cometer aqui alguma gafe, ou se tiver aqui alguma gafe, perdoem-me, porque é a continuação da praxe ao longo destes 8 anos da Assembleia da República. Estas 6ª jornadas são uma oportuna reflexão em torno dos produtos fitofarmacêuticos, quer na sua correta utilização e quer, mais especificamente, na sua homologação, conforme aqui é referido. Eu diria claramente, como posso dizer, que hoje dizemos com muita frequência que o mundo mudou. Costumo dizer que o mundo não mudou. Há muito que o mundo está em constante mudança, pleno de incertezas, pleno de inseguranças e de variantes que não controlamos, porque estão fora das nossas órbitas de intervenção. Mas se há variantes que não controlamos, há outras em que podemos e devemos agir já. Preservar a biodiversidade, utilização de boas práticas na aplicação de produtos fitofarmacêuticos, proteger a qualidade da água e ter uma proteção integrada do meio ambiente. Efetivamente, esse é o nosso propósito. É claro que para mantermos este equilíbrio do ecossistema e continuar a aumentar a produtividade, necessitamos do contributo imprescindível dos produtos fitofarmacêuticos. Melhor dizendo, precisamos de utilizar o conhecimento científico para produzir em quantidade e em segurança, sem hipotecar o futuro. Por isso hoje relevo e mais uma vez agradeço a oportunidade de participar neste fórum que debate as questões da fitossanidade, combatendo assim muitos mitos que existem na nossa sociedade e que em nada contribuem para a preservação do meio ambiente e em nada asseguram a produção agrícola e industrial, muito antes, pelo contrário,
só levam à desinformação e ao consequente crescimento da venda e posterior utilização de produtos ilegais. Eu penso que este é efetivamente o nosso desafio, a nossa comunicação, a nossa contínua empenho em passar esta mensagem de combater efetivamente estes mitos. Recordo sempre, por exemplo, que era dado, hoje tem-se vindo a esfumar um pouco, mas que aqui há bem poucos anos atrás era uma referência gostar de comprar nos mercados locais porque achava que se comprava em segurança e que se comprava diretamente do produtor e que isso era a garantia de um produto e até, entre aspas, utilizado o termo biológico. Nada de mais errado, nada de maior risco, nada de maior gravidade, porque grande parte dos produtores utilizavam os produtos fitofarmacêuticos conforme achavam que era uma tampinha, que era uma gotinha, que era numa garrafinha, sem nenhum controle, sem nenhum rigor, e nós estávamos a pôr em causa a nossa segurança. Felizmente evoluímos muito, felizmente estamos melhor, mas ainda temos um contínuo percurso a fazer. Mas o mito que existia era precisamente que conseguíamos comprar nesses locais, comprávamos garantindo a nossa segurança e nada de mais errado. Por isso, hoje relevo, e mais uma vez agradecendo a oportunidade deste fórum, em participar neste fórum que debate as questões da fitossanidade, combatendo assim estes mitos que existem na nossa sociedade e que efetivamente continuam a afirmar-se e a ter-nos as nossas graves preocupações. É este importante tema que se tem batido e que é importante para Portugal, para a Europa, no combate à utilização de produtos ilegais e não controlados. Esse é um desafio do nosso continente, é um desafio das outras regiões do mundo que acabam por pôr em causa também a nossa segurança alimentar. E este é outro mito que temos que efetivamente continuar a combater. Estou certo que o debate de hoje em muito contribuirá para uma melhor criação e aplicação dos critérios de homologação dos produtos fitofarmacêuticos que é aqui hoje debatido. Eu diria, sem me alongar, diria claramente e para concluir que as questões que são verdadeiramente importantes serão debatidas por Vossas Excelências com todo o conhecimento, mas diria com toda a clareza que produto homologado é igual a alimento seguro. Por isso, boa tarde a todos e muito bom trabalho. Muito obrigada, Dr. Pedro do Carmo. Chamo agora aqui ao palco a mestre Susana Pombo, Diretora-Geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, aliás, nossa anfitriã neste evento, que este ano tem aqui uma colaboração especial da DGAV. O nosso muito obrigado e agradeço que aqui venha ao palco. Então, boa tarde a todos. Um cumprimento naturalmente muito especial à Sra. Presidente da ANIPLA, a Engenheira Felisbela Campos, ao Diretor Executivo, Engenheiro João Cardoso, que agradeço profundamente que tenham organizado estas 6ª jornadas de homologação de produtos fitofarmacêuticos aqui no anfiteatro da DGAV, na Quinta do Marquês, em Oeiras. É um gosto poder-vos receber aqui num evento tão importante. Cumprimento também o Sr. Deputado, Dr. Pedro do Carmo, Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, que muito honra a sua presença aqui nas instalações da DGAV e neste importante evento. E cumprimento todos os participantes, todos os senhores oradores. É com muito gosto que recebemos aqui na DGAV estas jornadas da ANIPLA, este ano dedicada à disponibilidade de soluções fitofarmacêuticas e ao papel fundamental da tecnologia na produção de alimentos seguros, na proteção fitossanitária e na adaptação às alterações climáticas. Produzir alimentos deve ser cada vez mais um desígnio estratégico e de soberania. As políticas europeias, nomeadamente o Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia do Prado ao Prato, colocam-nos perante importantes desafios, a nós, organizações reguladoras, organismos reguladores, e a todos os atores desta fileira. E desafios como sejam a redução do uso, a redução do risco de produtos fitofarmacêuticos em 50% até 2030. A
procura de novas soluções na proteção das culturas que possam substituir os produtos químicos passa obrigatoriamente por um forte investimento na investigação, papel que reconhecemos tem sido abraçado pela indústria dos produtos fitofarmacêuticos. Temos, no entanto, desafios imensos. A pressão de pragas, a pressão de doenças, o efeito das alterações climáticas, a retirada de substâncias ativas do mercado da União Europeia, deixando a descoberto muitas culturas e o complexo e frequentemente muito conservador processo legislativo da União Europeia que nos traz, a todos nós, muitas preocupações para o futuro que se quer sustentável. Abraçamos os princípios do Pacto Ecológico Europeu. Temos de caminhar no sentido de uma maior responsabilidade, de uma maior sustentabilidade, mas receamos que haja disponibilidade de novas soluções, que estas não acompanhem as reais necessidades da nossa agricultura e teremos de enfrentar um equilíbrio desafiante entre sustentabilidade ambiental, sustentabilidade económica e sustentabilidade social. Contamos por isso com a indústria, com a academia, para a disponibilidade de novas soluções inovadoras que nos ajudem a continuar a produzir alimentos e, naturalmente, com os nossos agricultores, no saber fazer e na sua capacidade de implementar inovação. Muito obrigada a todos e faço votos de umas excelentes jornadas. Ora, depois desta excelente abertura, vamos passar aqui ao primeiro painel, primeiro neste caso, neste programa único, que tem aqui como título, grande título, Políticas Europeias e Disponibilidade de Soluções Fitossanitárias. Eu chamo aqui ao palco a engenheira Margarida Moura, que vai apresentar a primeira comunicação, que tem o título de Impacto da Avaliação Europeia na Disponibilidade de Soluções para o Controlo de Inimigos da Cultura. Margarida Moura é licenciada em Engenharia Agronómica no ramo de Proteção de Plantas pelo ISA, tem uma pós-graduação em Agricultura e Horticultura Sustentável, é atualmente Regulatory Coordinator da Ascensa, responsável pelo registro em Portugal, Grécia, Chipre, Bulgária e Croácia, e coordenadora da Comissão Técnica de Homologação da ANIPLA. Margarida? Qual é? Esta. Ok. Boa tarde a todos. Eu venho fazer uma apresentação em nome da Comissão Técnica de Homologação, da ANIPLA, de um trabalho que fizemos em termos de avaliação do impacto que a avaliação europeia está a ter na disponibilidade de soluções para o controle dos inimigos de cultura. Primeiramente, aqui um pouco sobre a dinâmica da avaliação das substâncias ativas a nível da Europa. O programa de avaliação de substâncias ativas começou sobre o quadro legislativo da Diretiva 91/414, evoluiu com o Regulamento 1107, de 2009, e relativamente à aprovação de substâncias ativas, elas não ficam aprovadas indefinidamente e isto é um processo cíclico. Há uma primeira aprovação e depois há revisões dessa aprovação. E esta revisão da aprovação está a ter grandes impactos nas soluções disponíveis no mercado. Este impacto pode ser de duas formas, ou porque há decisões de não reaprovação das substâncias ativas, ou porque elas são reaprovadas, mas com restrições. E essas restrições têm muitas vezes grande impacto. Um pouco em termos aqui de números, e fazendo aqui a atualização que decorreu este ano, este trabalho já foi feito o ano passado, esta avaliação do impacto, e nós este ano fizemos um ponto de situação, um ano depois, como é que estamos. E durante este ano vimos que, apesar de entrarem 12 substâncias ativas para a avaliação a nível europeu, houve 13 decisões. E destas 13 decisões que são tomadas, 6 são de aprovação, mas 7 são de não aprovação de substâncias ativas e, portanto, é uma questão que se está a colocar em termos de avaliações. Em termos de reavaliação das substâncias ativas, as substâncias foram colocadas em grupos, de modo a gerir no tempo esta avaliação. E quando olhamos para os números destes grupos, vemos que o primeiro tinha 7 substâncias ativas e resultou na reaprovação de todas. O segundo grupo já não foram todas, já 29% das substâncias ativas não foram reaprovadas.
Atualmente temos a decorrer o 3º, 4º, 5º, 6º grupo na avaliação e pomos aqui já um número deste 3º grupo em que, ainda não estando concluído, já vamos em 35% de decisões de não reaprovação. Com base neste cenário, que é de facto preocupante na disponibilidade de soluções, fizemos uma avaliação do número de soluções disponíveis por cultura. Como é que fizemos isto? Não dá para fazer para tudo e então consideramos as culturas mais relevantes em Portugal e os inimigos mais relevantes. Este slide é apenas para vos mostrar um pouco como é que os cálculos que estão por trás daquilo que vos vou apresentar a seguir. E o que é que nós fizemos? Tendo aqui, por exemplo, a alternariose na batateira, olhámos para todas as soluções que estão disponíveis no mercado e a solução aqui é a solução e não é só substância ativa, porque quando temos aqui as misturas, portanto, temos soluções diferentes e foi para isto que nós olhámos. E vimos das soluções que nós tínhamos desde 2017, o que é que aconteceu? As soluções que estão a vermelho são as substâncias ativas que foram ou não foram aprovadas ou viram cancelados usos que deixam de ser solução para aquele inimigo naquela cultura. E a verde colocámos também o que é que entrou de novo, e entrou de novo este ano. Neste caso específico, só para vos mostrar já aqui uma coisa, na alternariose nós já vamos com um nível de redução de soluções de 42%, e se olharmos para as substâncias ativas que estão aqui, há uma que está com uma situação muito difícil a nível europeu, o dimetomorfo, e que, se o dimetomorfo se cumprir aquilo que é expectável, que é a não reaprovação, este valor sobe diretamente para os 50% de redução de soluções para a alternariose da batateira. Portanto, isto aqui é o cenário com que nós estamos a lidar. Com base neste estudo, consideramos então as principais culturas e o formato é este. E o que é que nós temos aqui? Um gráfico em que comparamos as percentagens de redução calculadas em 2022 versus as de 2023. E depois consideramos quais foram as substâncias ativas que foram canceladas e quais são as novas soluções que entraram, porque de facto há novas soluções a entrarem. E portanto aqui, olhando aqui para a batateira, vemos que há aqui situações preocupantes, nomeadamente aqui em termos do escaravelho e do Epitrix, que temos os níveis já muito entre 40% e 50%. Portanto, temos situações que se estão a agravar bastante. Na macieira temos a mesma situação, e estou com um problema de visão. Na macieira temos aqui esta situação, também consideramos os inimigos principais. Temos aqui indicado as substâncias ativas canceladas, são substâncias ativas que efetivamente não estão canceladas, estão com restrições de utilização que as inviabilizam ser usadas nesta cultura e, portanto, contribui para o agravamento da situação, quer do bichado, quer dos ácaros, que neste momento já temos uma redução de soluções para o bichado de 50% e os ácaros passaram de 6% para 18%. Na cultura da pereira, verificamos o mesmo e temos aqui como principais situações a questão do bichado e da psila, em que estamos com níveis de redução de soluções. Num espaço de um ano, o bichado passou de 32% para 48% de perda e a psila para 32%. Na oliveira, não houve aqui grandes alterações, chamo só aqui a atenção. De um ano para o outro, quando há redução da percentagem, significa que, de facto, as novas soluções que entraram compensaram ou até superaram o nível que tinha do ano passado e, portanto, permite baixar esta quebra. Aqui na oliveira, a situação mais pontual é do olho-pavão, que, de facto, a saída do fenabuconazol fez perder 6% de soluções, mas é, de facto, das culturas menos aqui impactadas. No milho, a mesma situação, portanto, há aqui na questão dos herbicidas houve várias soluções a entrarem e em termos dos principais problemas na cultura, não houve aqui grandes situações, inclusivamente para a piral e para as infestantes a situação até melhorou um pouco. Na cultura do tomateiro, a mesma situação, inimigos aqui bastante preocupantes em termos de ação da perda das soluções. E temos aqui a questão quer da traça,
quer dos afídeos, a aumentar, e já temos a lagarta do tomate já com 40% de redução de soluções para esta cultura. Na vinha, então aqui é nítido que é sempre a questão aqui dos inseticidas a mais grave. Temos aqui da traça a flavescências cicadelas entre começarem nos 30% e vão já nos 50% de diminuição de soluções para esta cultura. A parte das doenças aqui com menos, a manterem-se com mais soluções, portanto não serem tão afetados aqui ao nível dos fungicidas, mas de facto aqui os inseticidas já terem aqui uma grande preeminência de perda das substâncias ativas que estão aprovadas. Em termos gerais, resulta assim que estes resultados são, a nosso ver, resultados muito preocupantes. Há uma crescente perda de soluções. A entrada das novas soluções que existem não compensam as soluções que se estão a perder. Portanto, não há aqui uma manutenção de, ok, estamos a retirar as mais perigosas, estão a entrar outras, mas não está a haver esta compensação. É urgente analisar o número de soluções por cultura e por inimigo de forma global e procurar soluções que permitam manter a viabilidade da agricultura europeia. Não podemos correr o risco de ficar em situações de termos os inimigos e não termos ferramentas para os combater e termos o nível de produção necessária. Acresce ainda que a posição geográfica de Portugal nos coloca numa posição de algum risco devido à migração em latitude de determinados inimigos das culturas, cujo controle será muito difícil com as substâncias atualmente homologadas, particularmente preocupante para insetos. De facto, as substâncias ativas que estão a ser mais afetadas são os inseticidas. Ups. E pronto, este foi o resultado do nosso trabalho. Queremos isto como uma chamada de atenção, de facto, para se procurar aqui e atender que é preciso ter atenção àquilo que está a acontecer de uma forma global nas culturas em Portugal. Obrigada, Margarida. A segunda comunicação do painel incide sobre polarização, minimizar perdas versus maximizar ganhos. Será apresentada pelo engenheiro Paulo Lourenço. O engenheiro Paulo Lourenço é licenciado em Engenharia Agronómica, é Country Registration PGA and Sustainability Manager na BASF portuguesa e integra a direção da ANIPLA. Já está aqui mesmo ao meu lado. Só por aqui. É esta, não é? 002. Ok. Ok. Obrigado, Mónica. Boa tarde a todos. Continuando a falar de produtos fitofarmacêuticos e mais a parte da homologação, é reconhecido, e nas discussões que ocorrem a nível europeu, é reconhecido que na Europa necessita de implementar um sistema alimentar mais sustentável, por forma a liderar com as alterações climáticas, instabilidade económica e uma rápida alteração do ponto de vista social por parte das opções das pessoas. Mas este quadro de produção sustentável e de produção de alimentos é bastante abrangente no sentido em que nós não temos que só produzir alimentos. Portanto, dentro deste desiderato que está na parte de produção de alimentos, há outro tipo de dimensões que estão a ser envolvidas. Ou seja, temos uma componente de desenvolvimento das zonas rurais, uma componente económica e de subsistência de determinadas zonas. Temos a componente ambiental, em que sem agricultura não será possível ter determinadas espécies em determinados locais. Mas sempre que nós estamos a falar da produção de alimentos, da parte de sustentabilidade, há uma grande polarização a nível europeu. Nós chegamos a um extremo em que parece que estamos uns contra os outros. Parece que a parte da produção de alimentos, em vez de estar a ter um benefício, e a atividade dos agricultores, em vez de ser um benefício, parece que está a ser visto como algo prejudicial por parte da sociedade europeia. Nós consideramos que um quadro regulamentar
deverá ter, para os sistemas alimentares sustentáveis, deverá considerar estes 5, digamos assim, estes 5 pilares. Primeiro, o suporte da inovação. É fundamental que o ritmo imposto a nível das políticas promova a investigação. Não só a promovam, como levem ao seu desenvolvimento e sejam adotadas pelos agricultores. Só assim poderemos adotar cada vez modelos mais sustentáveis. O desafio é tanto maior se nós considerarmos a dilapidação que tem ocorrido a nível da Europa de substâncias, como a Margarida acabou de demonstrar. A parte da investigação e a parte da ciência aqui é fundamental. Nós temos que considerar também sistemas e modos de produção já utilizados noutras partes do mundo. A Europa não pode continuar de costas voltadas para a tecnologia que já demonstrou ser segura e que tem que ser adotada na Europa sobre este desígnio da produção sustentável de alimentos. Tem que ser inclusivo, ou seja, tem que haver uma abordagem sistemática. Não podemos considerar que só um tipo ou um modo de produção é que é viável. Não. Tem que ser considerados todos os modos de produção mediante as condições e mediante os melhores cenários. Baseado em evidência, ciência. Nós não podemos criar critérios nem fazer avaliações não tendo em consideração os últimos desígnios científicos e as últimas evidências científicas. Transparente. A transparência aqui é fundamental. Nós, em termos de sustentabilidade, não podemos considerar só uma das dimensões. Nós falamos muito da dimensão ambiental, mas temos que considerar as outras 2 dimensões, a social e a económica. Quando se discutem os critérios e a aplicação desses mesmos critérios, têm que estar envolvidas todos os intervenientes, todos os atores. Porque se nós só tivermos a discussão entre pares, dificilmente vamos conseguir integrar tudo o que é tipo de informação. Portanto, temos que incluir os agricultores, temos que incluir a indústria, temos que incluir as universidades, porque não pode ser tudo decidido num gabinete. Alinhamento internacional. Isto é fundamental. A Europa posicionou-se como líder em termos de regras. Mas posicionou-se de uma forma bastante agressiva, e está-se a posicionar de uma forma bastante agressiva, que poderá levar, de alguma forma, ao isolamento da própria Europa. Portanto, são nos fóruns internacionais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são, nisto, muito importantes. Portanto, tem que haver um alinhamento entre a Europa e as Nações Unidas e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Previsível. Não há nenhum investidor que arrisque o seu dinheiro ou o desenvolvimento dos seus produtos se não houver um quadro que seja previsível, que saiba o tempo que demora as coisas a acontecerem. Porque ninguém vai fazer um investimento sabendo que, passado 2 ou 3 anos, este investimento está hipotecado. Equilibrado e proporcional. Há um grande ónus sobre o agricultor, sobre o setor primário. Parece que ele é o responsável por todos os males que estão a acontecer do ponto de vista ambiental na Europa, o que não é verdade. E subsidiariedade. Ou seja, os países devem ter possibilidade de adotar as medidas mediante as suas condições. Não há uma situação de, desculpem o inglesismo, one size fits all. Não. Mediante as condições, mediante as ferramentas que existem, mediante as vias que se possam estabelecer, os países devem ter capacidade e autoridade para implementar as suas regras. O desafio dos dossiês. E toda esta polarização que vos falei, porque está-se a notar muito e está a influenciar muito a parte da ciência. Ou seja, a avaliação de risco praticada na Europa é globalmente conhecida por ser a mais conservadora. Por exemplo, neste momento, para terem uma ideia, está a ser discutido um novo documento orientador que está relacionado com o processo de tratamento das águas, está em discussão entre a EFSA e a ECA, e é um documento mas tão conservador que nem, por exemplo, as autoridades ou as entidades que fazem tratamentos de água dizem que ele seja possível de implementar. Estamos numa segunda fase de discussão.
E nesta segunda fase de discussão, por exemplo, a indústria nem sequer foi ouvida. Portanto, a discussão que está a haver nesta segunda fase não está a envolver atores que depois vão ter que implementar estas regras. Este transitar para uma opressão tão grande também se está a verificar no novo documento orientador para os mamíferos e para os pássaros. Estamos a caminhar para um documento orientador muito parecido com o documento orientador das abelhas. E todos nós sabemos qual é a consequência desse documento orientador e da sua implementação. Mas, apesar disto tudo, há uma percepção por parte dos europeus de uma grande falta de segurança. Isto o que é que faz? Faz com que haja alterações frequentes no processo de avaliação de risco. Os documentos orientadores estão constantemente a ser revistos. As barreiras que são colocadas são cada vez maiores e é cada vez mais difícil constituir um dossiê e passar os tiers que são impostos. E o plano da EFSA é claramente isto, ou seja, revisão constante dos documentos orientadores, cada vez mais conservadores e mais difíceis. Depois entramos aqui numa esquizofrenia, que é, os dossiês são construídos tendo em consideração um documento orientador que foi aprovado, mas como está um documento em discussão, quase próximo da aprovação, há Estados-membros que, pura e simplesmente, fazem a avaliação tendo em consideração esse documento orientador e não tendo em consideração o documento que está aprovado e que esteve na base da construção do dossiê. Como é óbvio, isto vai se refletir na avaliação final e na disponibilidade dos produtos. Falta-nos aqui uma peça. Mas antes de faltar essa, antes de vos falar de qual é essa peça, gostaria de fazer um pouco da viagem sobre como é que tem sido. E todos vocês já conhecem estas estatísticas. O cunho da inovação a nível da indústria dos produtos fitofarmacêuticos. É impressionante que desde 1950 até 2000 nós tivemos uma redução em 95% da quantidade de substância ativa utilizada por hectare. Hoje em dia, quando se introduz um produto fitofarmacêutico no mercado, estas são quase todos os pilares que nós temos que fazer check. Ele tem que continuar a controlar eficazmente as pragas, doenças, as infestantes. Mas, ao introduzirmos um produto fitofarmacêutico no mercado, há uma grande probabilidade de já haver famílias que sejam resistentes. O que acontece muitas vezes. Os produtos têm que ser cada vez mais seletivos, ou seja, têm que ser muito dirigidos ao alvo, mas não têm que ter efeitos, ou pelo menos o efeito sobre o homem e o ambiente tem que ser quase zero, de preferência. Ao introduzir um produto ou uma substância ativa nova no mercado, nós temos que conseguir antecipar a parte da regulamentação, ou seja, qual é que será o ambiente regulatório na Europa passado 4, 5 anos, até quando esta substância ativa for revista. E depois temos as alterações climáticas. Uma coisa que a Margarida referiu e pela qual nós somos muito sensíveis tem a ver com a nossa posição geográfica. Nós sabemos que estas alterações geográficas climáticas que estão a ocorrer fazem com que haja um movimento em latitudes para latitudes superiores de determinadas pragas. Portanto, nós temos que, de alguma forma, conseguir antecipar este mesmo movimento. E, para isso, quando na fase de investigação e desenvolvimento, a indústria, por exemplo, já está a recorrer a tecnologia que não recorria há 5 anos atrás. Por exemplo, é o caso da bioinformática, que é uma tecnologia utilizada na pesquisa de modos de ação, que o seu crescimento nos últimos 6 anos foi tão grande, significou 12,86 bilhões de dólares. Ou seja, a indústria está, através das novas tecnologias, a tentar encontrar novos modos de ação para fazer face a todos aqueles desafios que vos falámos anteriormente. O que é que tem sido feito pela indústria a nível de biopesticidas? Há um compromisso de, até 2030, investir 4 bilhões de euros em biopesticidas na Europa. Até agora já foi investida pela toda a indústria europeia 1,75. Outra peça fundamental
para suportar a agricultura sustentável tem a ver com a agricultura de precisão e a digitalização. E aqui o compromisso é o investimento de 10 bilhões de euros, sendo que até agora já foram investidos 2,15. Biopesticidas. Desenganem-se se acharem que os biopesticidas vão substituir os produtos fitofarmacêuticos. Não. Aqui, quando nós falamos deste tipo de qualquer tipo de ferramenta que eu falo, não é para substituir outra, é sempre como complemento de outra. Porque nós já chegamos a uma fase em que nós não podemos prescindir de qualquer tipo de ferramenta que exista. Portanto, temos é que conseguir trabalhar com elas de forma integrada. Portanto, os biopesticidas são fundamentais, mas é necessário que haja um quadro regulamentar desenvolvido na Europa, que neste momento ainda não existe. Ou seja, há tecnologia, a indústria quer apostar nesta tecnologia, mas do ponto de vista regulamentar não sabe como é que o há de fazer. Falando de agricultura de precisão, hoje em dia já é possível a consolidação dos dados numa plataforma única, que confere uma visão 360 graus à atividade, permitindo atuar rapidamente sobre as ineficiências do processo produtivo. Ou seja, eu consigo recolher dados ao momento, gerar informação, gero conhecimento e tenho aqui um suporte à minha tomada de decisão. Muito fidedigno e com um grande grau de fiabilidade. Podemos olhar aqui de uma forma muito sucinta para, desde o momento da sementeira até ao momento da entrega do produto, da colheita e da entrega do produto. Neste momento existe tecnologia que me consegue minimizar o risco associado à utilização dos produtos fitofarmacêuticos, o timing certo, o momento certo da aplicação e, para além do momento certo da aplicação, as zonas sensíveis da minha folha. Ou seja, eu consigo fazer uma aplicação onde, por exemplo, cursos de água estão perfeitamente mapeados e a pulverização para quando se aproxima, por exemplo, 5, 10 metros desses cursos de água. O timing, o momento certo da aplicação que tenha muito a ver com o desenvolvimento quer da praga, quer da doença. E, para além disto tudo, consegue-se juntar, através do blockchain, toda esta informação e, na cadeia de valor, dizer esta uva ou este vinho foi tratado assim, foi produzido desta forma. Portanto, é de uma forma muito clara e é isto que nós temos conseguido transmitir à sociedade em geral, tem a ver muito com a transparência, é a forma segura como os alimentos são produzidos na Europa. E os agricultores estão ávidos de ter acesso a esta nova tecnologia. Claro que solicitam mais incentivos financeiros e formação. E esta mesma agricultura de precisão poderá reduzir o uso de produtos fitofarmacêuticos entre 20% a 30% e a área tratada entre 50% a 80%. Isto essencialmente se estivermos a falar, por exemplo, em herbicidas. Portanto, os agricultores têm que ter acesso a pesticidas convencionais, biopesticidas, novas técnicas genómicas, que é uma coisa que é um aspecto assombroso a nível europeu, mas que é fundamental para alcançarmos os objetivos do Prato ao Prato. Digitalização. É fundamental que os agricultores sejam munidos e que seja desenvolvida digitalização que ajude o agricultor na tomada de decisão. Agricultura de precisão e formação. Nós consideramos que aquilo que vos mostrei tem a ver, numa primeira fase, um exemplo muito curto do que é utilizado para a descoberta, a investigação e desenvolvimento dos produtos fitofarmacêuticos e depois toda a segurança que existe na sua utilização. E há aqui algo que está a faltar, é no processo de avaliação. Desculpa. E essa alerta que nós deixamos, porque a avaliação de risco terá de evoluir no mesmo sentido que a investigação e desenvolvimento dos produtos fitofarmacêuticos evoluiu e no mesmo sentido que a utilização dos mesmos também evoluíram. Portanto, nós não podemos continuar a avaliar os produtos fitofarmacêuticos e a parte da avaliação de risco, tendo em consideração modelos de utilização dos mesmos que já não correspondem à realidade. Portanto, a avaliação de risco tem de considerar as novas ferramentas disponíveis e usadas. A adoção de incentivos será necessária para assegurar que as soluções inovadoras possam ser plenamente desenvolvidas e usadas pelos agricultores europeus. Se o quadro regulamentar
fosse melhor implementado e reforçado com orientações adequadas, a União Europeia podia tornar-se num mercado mais adequado para o desenvolvimento de novas tecnologias e meios de controle dos inimigos das culturas. Quando saiu o relatório do REFIT, dizia que o regulamento 1107 era dos mais eficazes que podia existir no processo de avaliação de substâncias ativas e produtos fitofarmacêuticos. O grande problema são as camadas depois que vão sendo colocadas, os documentos orientadores, a sua parte prática. Portanto, eu acho que nós temos que começar a dilapidar toda essa parte. Não me parece ser aceitável que os indicadores, que a decisão a nível da utilização dos produtos fitofarmacêuticos no futuro se baseie só em dois indicadores de risco, não é? Na quantidade e na quantidade de substâncias ativas, candidatas a substituição utilizadas. Isso é muito, muito redutor. Nós temos que levar em consideração a produtividade agrícola, as condições agronómicas, porque as condições agronómicas do sul da Europa não têm nada a ver com as condições agronómicas do centro e do norte da Europa. A autonomia europeia na produção de alimentos, o uso eficiente do solo. Nós, quando falamos em sustentabilidade e a avaliação de sustentabilidade, estamos a falar de uma coisa, desculpem mais uma vez o inglesismo, trade-offs, não é? Não há um método que seja plenamente sustentável. A sustentabilidade é enquadrada ao local e à folha onde se é feita a operação. As práticas agrícolas utilizadas no Algarve podem ser diferentes das práticas agrícolas utilizadas no Alto Douro vinheteiro. Mas não quer dizer que uma e a outra não sejam sustentáveis. Elas ambas são. Agora, eu não posso utilizar ou querer que uma determinada prática agrícola seja uniforme para todo lado. Tal como o modo de produção. Em determinados enquadramentos, o modo de produção biológico é o mais adequado. Noutros, não é o mais sustentável. E há muitas meta-análises que já o provaram. Portanto, nós não podemos ter este dogmatismo. O modo de produção integrada deverá ser a pedra angular do regulamento do uso sustentável. Portanto, os Estados-membros devem ter flexibilidade necessária para estabelecer os seus objetivos, baseados nos impactos na segurança alimentar, competitividade dos agricultores, preço ao consumidor, e nós estamos a sentir diariamente no bolso este item, o aumento de importações de países terceiros e as dimensões sociais da atividade agrícola. A dimensão social da atividade agrícola nunca foi tida em linha de consideração em todos os últimos documentos de regulamentares que foram emitidos. E a atividade agrícola tem uma componente social e económica muito, muito importante. Portanto, temos que assegurar que as políticas da União Europeia apoiam e encorajam a inovação e não dilapidam as ferramentas existentes. Ou seja, tem que ser sempre a adicionar, nunca a subtrair. As decisões devem basear-se em avaliações de impacto. Isto é fundamental. Grande parte das peças regulamentares que saem dos documentos orientadores não têm qualquer tipo de avaliação de impacto por trás. E devem ser proporcionais às realidades nacionais. O princípio da proporcionalidade é tão importante como o da subsidiariedade. E o trabalho executado pelos países deve-se levar sempre em linha de conta. Não se pode fazer tábua rasa de todo o processo que os países já implementaram e dizer, a partir de agora é zero e vamos começar daqui para a frente. Porque isso é deitar fora muito do trabalho que já foi feito no passado. Obrigado. Muito obrigada, Paulo Lourenço. E agora para nos falar sobre novas metodologias na avaliação dos riscos no contexto do Regulamento 1107 de 2009, chama ao palco a engenheira Ana Bárbara Oliveira, que é licenciada em Agronomia pelo ISA, desempenha o cargo de Diretora de Serviços de Meios de Defesa Sanitária na DGAV, unidade com competências de execução do normativo nacional e comunitário relativo a produtos fitofarmacêuticos. Vou só aqui buscar a sua apresentação. E dizer que há aqui algo. Tenho aqui. Pronto. Aqui o telemóvel, não sei de quem é.
Bom. Boa tarde. Não. É para ficar. Está a gravar. Sorry. Bom, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à ANIPLA o convite para estar aqui nesta jornada, a sexta jornada, subordinada à homologação de produtos fitofarmacêuticos, mas pouco ou nada falamos da homologação já, o que também é positivo, é sinal dos tempos. De facto, eu diria que a minha apresentação surge no momento certo, tendo em conta aquilo que foi dito até o momento, e pretende efetivamente abrir luz, vamos pôr assim, para novas oportunidades naquilo que é a avaliação dos riscos no quadro do relatório com que trabalhamos, Regulamento 1107. Oportunidades, eu tinha outra palavra, mas de facto acho que esta é a mais adequada. Nós estamos, de facto, neste momento num contexto muito, muito particular, e já hoje dito, de um pacto ecológico europeu que identifica, de facto, um conjunto de estratégias que visam a sustentabilidade da Europa e da economia da Europa futura, e das quais eu diria que há duas estratégias que mais concorrem ou mais são relevantes para a nossa temática dos produtos fitofarmacêuticos, e, de facto, a estratégia para a biodiversidade, não é? De preservação e restauração dos ecossistemas e da biodiversidade, e depois, naturalmente, a produção de alimentos de forma justa, segura e ambientalmente sustentável. E neste contexto, de facto, todos já conhecemos bem quais são os objetivos da estratégia do Prato ao Prato, e aquilo que pretende, e efetivamente é a redução do uso e do risco associado a substâncias químicas, e em particular aquelas que são de maior perigosidade, e portanto neste contexto eu diria que de facto já existem e cada vez mais existem ferramentas que já permitem de facto concorrer e dar resposta a estes objetivos e a estas metas, e já ouvimos hoje agricultura de precisão, equipamentos que reduzem a exposição do operador, drones, etc, etc. Portanto, já há um conjunto de técnicas e tecnologias que de facto permitem concorrer para os objetivos desta estratégia. Por outro lado, para além, pretendendo efetivamente ir novamente ao encontro destes objetivos, a política comunitária pede que haja alternativas não químicas às substâncias ativas, aos produtos fitofarmacêuticos químicos de síntese, e que tenham efetivamente menor risco associado. E, portanto, o contexto e a conjuntura atual já mostram claramente este investimento que tem sido feito ao longo dos anos e ultimamente, e de tal forma que, neste momento, cerca de 1/3 dos dossiês que são apresentados são já dos chamados biopesticidas para efeitos de aprovação. Portanto, mostram, efetivamente, um esforço da indústria e da tecnologia, da inovação, em concorrer de uma forma direta ou indireta para estes objetivos. Mas não ficamos só por aqui neste contexto, porque efetivamente eu diria que desde 2020 que a Comissão e os Estados-membros, sentindo que, e foi agora mesmo dito, que a avaliação do risco não responde, não está devidamente ajustada a esta mudança com que nos estamos a debater. Exatamente por isso, em 2020, houve um workshop onde participaram diferentes partes interessadas e onde se discutiu e decorreu deste workshop a identificação de um conjunto de situações, de produtos fitofarmacêuticos, de cenários de utilização que, de facto, correspondem a situações de baixo risco e, portanto, potencial efeito adverso baixo. E, portanto, deveríamos ter aqui alguma forma, algum mecanismo de promover
este tipo de produtos e este tipo de cenários e ajustar, de alguma forma, a avaliação de risco a este tipo de realidades. Portanto, esta metodologia que foi sendo desenvolvida, foi sendo acarinhada pela Comissão e pelo grupo de trabalho que trabalhou neste assunto, de facto, prevê e pretende agilizar, efetivamente, o processo de aprovação das substâncias e autorização consequente depois dos produtos fitofarmacêuticos, ultrapassar os constrangimentos que os existem e que levam muitas vezes, de facto, a decisões negativas relativamente à manutenção das substâncias no mercado ou restrições severas da sua utilização, e muito associadas à forma como os dossiês são apresentados e ao uso representativo que é apresentado para efeitos de avaliação. E esta metodologia pretende também aqui simplificar o processo de avaliação dos riscos propriamente dito e, de alguma forma, contribuir para a redução daquilo que são as peças do dossiê e redução no número de estudos e, portanto, trazer aqui uma economia também em todo o sistema de preparação de dossiês e avaliação de substâncias. Em que é que assenta e quais são os princípios e objetivos desta metodologia? A metodologia pretende dar corpo àquilo que está previsto nos anexos dos regulamentos das exigências para a substância ativa e para os produtos fitofarmacêuticos e que diz mais ou menos isto, que é possível isentar da apresentação determinados estudos desde que, de facto, seja demonstrado, e este aqui é o busilis, que aqueles estudos não são essenciais. Mas, infelizmente, não houve até à data, metodologia ou orientações harmonizadas para auxiliar a indústria no sentido de facto, demonstrar que certos estudos não são essenciais e, portanto, não carece de investir nesses mesmos estudos e apresentá-los para efeitos de avaliação. E, portanto, de facto, esta metodologia visa, efetivamente, responder a esta prerrogativa, vamos pôr assim, porque, de facto, valoriza a identificação inicial de cenários muito particulares de exposição e análise dos possíveis efeitos associados a um determinado produto fitofarmacêutico para depois, então, realizar a avaliação dos riscos. E é uma metodologia, de facto, muito focada na discussão destes potenciais efeitos numa fase inicial e é uma metodologia que deve ser implementada em diferentes etapas, ou é passível de ser implementada em diferentes etapas da preparação de um dossiê à partida, da discussão com o Estado-membro relator, em reuniões de pré-submissão, depois ao nível da avaliação dos riscos com a EFSA e depois, finalmente, no processo de decisão, tomada de decisão e gestão dos riscos. E, portanto, de facto, a metodologia, de alguma forma, promove, e já hoje ouvimos estas palavras aqui, promove maior transparência e comunicação mais eficaz naquilo que é o processo regulatório e de tomada de decisão relativa às substâncias ativas. Como é que tudo funciona? E rapidamente. Portanto, naturalmente, há uma fase de avaliação da exposição potencial daquele produto, associada às condições de uso que a empresa pretende, à qual se associam as propriedades físicas e químicas e todo o conjunto de informações que permitem identificar o perigo potencial daquela substância ativa, e, portanto, estamos a falar da componente da exposição no ambiente, associada ao perigo previsível daquela substância e que permite definir um cenário crítico, vamos pôr assim, de efeitos previstos no ambiente para aquela substância em particular. E esta informação recolhida ou disponível
permite então dirigir a nossa avaliação dos riscos ambientais e ecotoxicológicos e que é, de facto, muito ajustada ao cenário crítico que foi identificado. Esta metodologia é aplicável neste momento à avaliação ecotoxicológica, porque de facto é esta avaliação ou esta componente do dossiê que é mais pesada do ponto de vista de estudos e complexidade de avaliação do ponto de vista das orientações que neste momento existem. Mas tem todo o potencial para ser aplicada a outros domínios de avaliação e outras avaliações de risco. Portanto, isto do ponto de vista da exposição e do fator exposição. Depois, assenta igualmente na abordagem aos serviços do ecossistema. Eu não vou desenvolver esta matéria, porque não teria tempo para isso, mas há um conjunto de serviços do ecossistema que estão identificados e, além da abordagem aos serviços do ecossistema, há a identificação das unidades fornecedoras de serviços do ecossistema, que são, enfim, as nossas espécies, aqui os nossos bonequinhos, as nossas espécies representativas e que concorrem efetivamente para a prestação dos serviços do ecossistema que maior relevância têm no contexto da avaliação dos produtos e dos cenários, de facto, de avaliação no contexto do regulamento. Peço desculpa, portanto, há aqui se calhar não veem sequer, mas isto está aqui uns quadros que estão em inglês, mas depois terão a oportunidade de ver mais em pormenor, mas o importante é perceber de facto aqui a ideia. Portanto, unidades prestadoras de serviços do ecossistema, analisados na perspectiva da utilização daquele produto, da exposição potencial e sempre na perspectiva de avaliar os efeitos adversos daquela exposição daquele produto ou daquela substância. E, portanto, estas unidades fornecedoras de serviços estão muito associadas àquilo que são as espécies padrão ou espécies standard, que são objeto de estudo e preparação de testes que alimentam o dossiê de homologação. Vamos pôr assim. E, portanto, de facto, há aqui uma abordagem muito dedicada e muito refinada àquilo que é a avaliação dos riscos e a avaliação de uma substância para este efeito de aprovação e autorização. Exemplificando um pouco melhor, e o que é que se passa na prática? De facto, o que o requerente, a empresa, é chamada a fazer esta análise daquilo que é a componente da exposição da sua substância, portanto, começando com as propriedades físicas e químicas, o seu modo de ação, a prática agrícola que se pretende suportar o dossiê e o comportamento e a persistência daquela substância nos diferentes compartimentos ambientais. Portanto, de facto, temos aqui a nossa componente da exposição já trabalhada e depois avaliar perante aquela informação como é que aquela substância em particular irá afetar negativamente os diferentes sistemas, os diferentes serviços do ecossistema que são relevantes no contexto desta avaliação. E associada a esses diferentes serviços, as unidades fornecedoras desses serviços, como é que são ou não, se são ou não, melhor dizendo, afetadas com esta substância em particular. E, portanto, há aqui um exercício que é feito pela empresa e que é efetivamente discutido, como viram, a diferentes níveis, desde a reunião de preparação do dossiê com o Estado-membro relator e com a EFSA e por aí fora ao longo de todo o processo de avaliação dos riscos associados àquela substância. E, portanto, esta é uma forma que procura efetivamente, como referi, focar a análise que é feita, muito em particular,
à forma como se pretende usar aquele produto fitofarmacêutico e dependendo, de facto, das características da substância ativa que o constitui. E este exercício que tem vindo a ser feito e esta metodologia que tem vindo a ser construída já permitiu identificar um conjunto de cenários, chamados estudos de caso para já, que de facto foi possível definir e que constituem, no fundo, como é que eu ia dizer, pontos de partida para fazer uma avaliação do risco muito focada, muito direcionada. E como podem ver, assim, só de repente, não sei se podem ou não, mas em princípio podem, mas já incorporam alguns destes cenários e estes cenários naturalmente têm aqui um potencial enorme para crescer e para representarem mais situações diferentes daquelas que aqui estão. Mas já incorporam efetivamente aqui metodologias ou técnicas de aplicação mais dirigida, portanto, utilização de drones, agricultura de precisão. Portanto, de facto, de alguma maneira, pretendem dar resposta a esta necessidade de incorporar a inovação e as novas tecnologias na utilização de produtos fitofarmacêuticos. Não esqueçamos que neste momento está desenvolvida, de facto, e em particular para produtos fitofarmacêuticos, os tais de baixo risco, mas tem todo o potencial para ser desenvolvida para todos os produtos fitofarmacêuticos. Exemplificando, porque de facto isto assim, muito rapidamente pode parecer muito confuso, mas o resultado prático de um dos cenários que eu listei há pouco. A vermelha, naquela caixinha vermelha, do exercício que é feito para este produto em particular, que é um inseticida fumigante, portanto, utilizado no solo, dentro de galerias para controlo de ratos e toupeiras, por aplicadores especializados, por incorporação direta no solo com equipamento próprio, resulta numa exposição particular, à qual se confrontam, de facto, os potenciais efeitos adversos nos diferentes sistemas, serviços, melhor dizendo, serviços do ecossistema, e que têm as suas unidades funcionais prestadoras desses serviços potencialmente afetadas ou não, mas que, de facto, o resultado líquido deste exercício que é feito resulta, do ponto de vista daquilo que é a construção do dossiê e aquilo que são os estudos que são essenciais apresentar neste dossiê, apenas estudos associados a... ali não se vê, aqui também não. Mas, portanto, estudos muito particulares que visam, efetivamente, avaliar os efeitos negativos na qualidade das águas, portanto, subterrâneas, superficiais, e nos habitats das espécies visadas. Portanto, aqui temos este bonequinho dos invertebrados e, portanto, necessariamente terão de ser desenvolvidos os estudos que avaliam a toxicidade daquela substância para invertebrados aquáticos e do solo. E, portanto, de facto, tudo o resto que está com uma cruz a verde não seria exigível na construção do dossiê para efeitos de aprovação da substância ou renovação da aprovação da substância. Claro que esta metodologia tem os seus benefícios, tem os seus riscos, é discutível, mas de facto é visto pela Comissão Europeia como de facto uma tentativa de ir de encontro àquilo que são os objetivos e as medidas que estão previstas na estratégia do Prato a Prato, de promoção, mais uma vez, de alternativas e da celeridade da introdução de alternativas às substâncias químicas mais perigosas no mercado, mas, como disse, tem um potencial elevado para poder ser trabalhado para todo o tipo de substâncias e permite, efetivamente, aqui uma preparação numa fase muito
pertinente no processo, uma preparação de um dossiê, de uma discussão e de facto, depois de uma decisão final. Evitando os riscos que hoje correm das empresas de investir num dossiê, numa utilização representativa e depois chegarem ao fim e essa utilização representativa não passa. Portanto, este é, de facto, como eu disse, é uma oportunidade, é visto como uma oportunidade, é visto como algo positivo, mas, como referi, tem, naturalmente, aspectos menos ou discutíveis, vamos pôr assim, discutíveis na metodologia, mas de facto o caminho faz caminhando e é neste sentido que neste momento a Comissão propõe que se faça o caminho. Pronto, dito isto e de facto, dado as limitações do tempo, que também excedi, agradeço a vossa atenção. Não sei se posso. Obrigada, Engenheira Bárbara. Foram exemplares estes comunicadores no cumprimento do tempo. Estamos exatamente dentro do programa, o que é fantástico. Iniciamos agora a mesa redonda sobre a tecnologia na produção de alimentos, na proteção fitossanitária e na adaptação às alterações climáticas, cujo debate, a conversa, vai ser moderada pelo João Cardoso. João Cardoso é licenciado em Engenharia do Ambiente pelo ISA, mestre em Engenharia Sanitária pela Faculdade de Ciência e Tecnologia, desenvolveu projetos no âmbito de investigação científica na Faculdade de Ciência e Tecnologia, foi gestor de projetos na ANIP entre 2016 e 2022 e é atualmente diretor executivo da ANIPLA. E o palco é seu, João.